noite a todos, boa noite a todas. Já está no ar com vocês o programa Atividade há 26 anos no ar, sempre às 19 horas. São hoje 19 horas e 4 minutos, entramos um pouquinho atrasado, mas sempre ao vivo, trazendo a informação, comentário, conteúdos para que vocês possam verificar a situação do país, do estado e tal, ter um norte da situação do país do ponto de vista político, econômico e até na área esportiva. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2019. A temperatura em Porto Alegre está elevada, hoje é um dia de verão, 27 graus centígrados, a umidade relativa do ar normal, 66%, e hoje é dia de São Bernardo. Eu fico pensando o seguinte, eu fui pesquisar hoje, São Bernardo, é um italiano e tal, e que é chamado carinhosamente na Itália de São Bernardone. E aí eu liguei, dia 1º de abril, dia da mentira, e São Bernardo Bernardone. Bernardone, que coincidência, Che. Boa noite, obrigado pela tua presença. Não, tudo bem. Começou cedo. Pode debochar, não tem problema, entendeu? Uma coisa é certa, São Francisco de Assis é meu primo, entendeu? Ele é Francisco Bernardone, lá de Assis, entendeu? E São Bernardo é chamado de Bernardone também lá. É uma famíliazinha que não tem, né? Não é um chumbrega da vila, não. Bernardone, obrigado pela tua presença aqui numa semana importante aqui para nós gaúchos, né? E aí, obrigado pela tua presença, bom dia. Muito obrigado. Pô, filho, feliz agora em saber que eu estou ao lado do primo de São Francisco. Eu sou admirador de São Francisco. Vai ser abençoado, né? Simone Magalhães, obrigado pela tua presença de Canoas para o Rio Grande do Sul e Brasil e mundo. Eu fecho o trio dos Colorado, né, aqui, maioria absoluta nesse programa. Aliás, os Colorados estão vindo cada vez mais aqui, né? Aliás, temos que será? Vou ter que ter um tete-a-tete com o chefe, né? Porque não, mas é que o chefe sabe, o chefe sabe. Sabe que praga multiplica, né? Não, é só gente boa. Candiota, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no programa. Uma satisfação muito grande. O senhor teve envolvido hoje um evento importante, aqui nós vamos conversar sobre isso no programa, que é a modernização, a ampliação, né? A melhoria no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Realmente uma coisa que nós precisávamos há muito tempo. Hoje é segunda-feira e as pessoas, claro, têm que imaginar que a semana está começando, do ponto de vista profissional. Eu estava, nesse fim de semana, Simone, relendo uma biografia de John Rockefeller. O Rockefeller tinha uma frase que ele dizia que é bom para você que está começando a semana, né? O mundo não deve o sustento a ninguém, senão que a oportunidade a cada um e a todos de buscar o seu sustento. Achei fantástica essa frase, porque, na verdade, nós é que temos que protagonizar a nossa vida. Então, Rockefeller foi aquilo que foi, né? Porque exatamente pensava assim desde criancinha. A história dele é muito bonita, quem puder... Deve ler. John D. Rockefeller. Exatamente, John Rockefeller. Fantástico, ele começou desde cedo a ter essas visões, porque foi bem de família isso, né? Então, realmente é uma história bonita e que nós não precisamos ser um Rockefeller, mas pelo menos podemos ser alguém na vida desde que assumamos o protagonismo dela. Bom, nós estamos começando com o esporte aqui. Bernardone, tem algum... Tem o falecido Serrinha, ele tinha uma frase também, quer dizer que é mundial, não empurra que é pior. Como é que é isso aí? Não, te explica agora, né, Che? Agora ficou meio dúbio a troço aí. Já tem telespectador ligando aqui. Tem várias conotações, né? E ele ri, Vamos lá, né? Bernardone. Bom, Bernardone, nós sempre começamos aqui passando o esporte, né? Tem algum jogo importante em Porto Alegre essa semana? Olha aqui, ó, o importante já passou, foi sábado. Sábado nós papamos sábado não, domingo. Papamos o Caxias lá, né? Com os reservas, né? Que é de grupo. É time ruim. O time ruim ganhou lá 2-1, já pode perder até de 1-0 aqui, que está na final. Entendeu? É muito ruim o time. Entendeu? Aqui, ó, se não é o goleiro, tinha tomado uma goleada, não sei o quê. Não falaram que o time ganhou o jogo. Foi 2-1. Quem não faz, leva. Entendeu? Quer dizer, eles pegam o lado ruim para não enaltecer o lado bom do Internacional, mas não tem importância. Nós vamos comendo eles pelas beiradas, então vamos chegando lá. E o outro timezinho aquele faz 2 jogos jogando contra Cururu, 2 times do interior, e não ganhou. Que deu o futebol aquele encantado, que
em versos e prosa para o Brasil inteiro, futebol mais bonito do Brasil, não sei o que. Eles empataram com o Juventude, fizeram 6-0 lá e em casa empataram 0-0. Aí foram em Juí e o São Luís empatou com eles lá. Quer dizer, cadê o time aquele que atropelava, tem grupo e tudo, mas eu sei o que é. É que o Renato não se deu conta. Ele falou nas entrevistas que faltou uma coisa no time. Faltou tesão. Faltou tesão. Mas eu já até encomendei. Estou mandando de brinde, de presente para ti, Renato, distribuir para os jogadores um monte de Viagra, entendeu? Que aí não vai faltar tesão. Eles vão olha só, desculpa esfarrapada que os caras dão, quer dizer, e o pior é que tem que engolir, entendeu? Aí é o maior treinador do Brasil, porque o cara, ele é o cara, tá aí, ó. O cara tá aí, ó. Mas aqui, ó, não provoca o cara da estátua, né? Tu sabe que entre as 8ª maravilhas do mundo existia a chamada estátua de Zeus, foi criada lá em Olímpia, por Fídias. Essa estátua não tem mais. Aliás, eu acho que das 8ª maravilhas do mundo nenhuma mais existe. O farol de Alexandria também não existe, e tal, etc. E tal. E agora, as organizações internacionais estão discutindo a possibilidade de substituir a estátua de Zeus como 8ª maravilha do mundo antigo pela 8ª maravilha do mundo moderno, a estátua do Renato. E é uma coisa extraordinária. Da Gazela, deixa lá a Gazela. É uma coisa extraordinária isso. Da Gazela, essa estátua vai ser o ponto turístico do Brasil. Pela Gazela, Vai ser o ponto turístico do Brasil. Valdir Bianchessi. Eu vou entrar nessas questões aí. Acho que o Internacional foi razoavelmente bem com o time reserva em Caxias do Sul, né? Está muito próximo da final, embora é importante salientar que o Internacional tem jogado melhor fora do que em casa, né? Exemplo do que aconteceu contra o Novo Hamburgo. Tá? O Grêmio, como superador, acho que está perdendo um pouco daquele brilho, daquele encanto, né? Tão decantado no início do ano. Tá? Vamos ver, quer dizer, tem aí o São Luís, não está morto. Tá? O Grêmio que essa semana deve se concentrar mais na Libertadores, porque está numa situação também bastante difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Só quero lembrar aos colorados que essa é uma semana bastante importante para nós. É uma semana que nós temos aí o jogo pela Libertadores. No dia 3, nós temos dia 4, aliás, dia 4 aniversário, né? Esporte Clube Internacional, 4 de abril. Dia 5, liberação do Guerreiro, tá? Que para mim é um jogador excepcional. Aleluia! Dia 6, aniversário do Estádio Beira-Rio, mas o dia mais festejado pelos colorados é dia 1º de abril, que é o dia do aniversário, sabe de quem? Se comemora o Mundial do Grêmio, 1º de abril. 1º de abril. É porque o único FIFA é o Internacional, aquele é 1º de abril. E o Grêmio tem mais, né? O Grêmio quinta-feira, se não ganhar, olha aqui, ó, adeus Libertadores. Mas que boquinha, hein, Silvio? Né? Simone Magalhães, quer falar alguma coisa ou não? Então, eu fiquei meio fora de futebol esse final de semana por uma razão muito especial, né? Tinha o casamento da minha sobrinha linda, maravilhosa. Um beijo para ela e um beijo para o Inácio Raíssa. Raíssa e Inácio? E o Inácio, economista, que também já esteve aqui na RDC TV participando de um programa. Então, um beijo para eles. O casamento estava lindo, maravilhoso. Então, eu estava fora de futebol porque minhas atenções estavam para esse casal maravilhoso. Muito mais importante, realmente. Bom, nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui ao vivo, o programa Atividade para 511 mil pontos da net espalhados pela geografia do Rio Grande do Sul. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971, vidros temperados e laminados, vidros duplos, termoacústicos, enfim, uma infinidade de vidros para que você possa usar na sua obra. Vidrobox 3302-4343. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100. Não deixe amadores administrarem o seu negócio. Tem que ser com profissionais de qualidade, como
é lá na Auxiliadora Predial. E a Algaier Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar aqui na capital gaúcha. Estúdio de 36 a 44 metros quadrados, controlados pelo smartphone. Localizado ali perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly, as melhores obras comerciais para investir ou morar na Algaier Engenharia. O doutor Algaier deve estar super agitado, efervescente essa semana, né? Ele que é colorado dos 4 costados e está aí com toda a torcida internacional, claro, torcendo. Fazia algum tempo que o Inter não disputava a Libertadores da América, então é importante para a torcida colorada. Se você não quer perder o seu sono, mas quer realizar os seus sonhos, que é importante, né? Temos que sonhar, visite o Banrisul. O Banrisul vai viabilizar tudo aquilo que você precisa exatamente para realizar aquilo que você vem sonhando ou está sonhando há muito tempo. Veja a manchete e as mensagens do nosso Banrisul, o banco de todos nós gaúchos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, nós estamos aqui, são 19 horas e 15 minutos, horário brasileiro, né? E aqui já é noite em Porto Alegre. Me lembro que estava conversando agora com o Bernardoni antes do programa, que nós chegávamos aqui para o programa, tipo assim, 6 horas tinha sol. Agora já está escuro e isso mostra realmente a mudança de estação. Nós estamos já no outono, praticamente dias ainda de verão, mas daqui a pouco o frio já estará chegando aí. Uma coisa que nos orgulha, e eu fiquei muito orgulhoso, como brasileiro, né, como patriota, sobretudo, é que o Brasil realmente está em novos tempos. Evidentemente que isso provoca a reação dos ressentidos, dos frustrados, dos ideólogos, né, da pobreza, da miséria, da depravação, que são contra o Brasil se unir a países que venham ajudar o nosso desenvolvimento econômico. Israel, por exemplo, desde os tempos bíblicos, Israel sempre foi muito bombardeado, porque era o povo escolhido, etc. e tal, e teve uma dificuldade enorme, porque Israel é no deserto. Israel tinha tudo para dar errado, né, o Candiota? E deu absolutamente certo. Nós, brasileiros, somos privilegiados com uma natureza, com tudo que poderia imaginar, sonhar de ter de infraestrutura, e não somos aquilo que deveríamos, que poderíamos ser. Esta relação, esta aproximação, Candiota, do Brasil com Israel, com países desenvolvidos, sobre todos os aspectos, é positivo. Não há dúvida nenhuma. O Brasil, nos últimos 30 anos, desde a Constituição, optou por ser um país socialista, ao ponto de chegar à extrema esquerda, tomar conta, destruir o país. O que nós vivemos, já falei aqui várias vezes, e até eu sei que eu insisto que o Brasil é um simulacro de democracia, e depois até explico por que não é uma democracia plena no Brasil. Mas isso é bom sempre dizer, porque isso é verdadeiro. Eu posso até dar três razões. Para que se possa chamar um regime de democracia, ele tem que obedecer 3 princípios fundamentais. O primeiro é a separação entre Estado e governo. Tem no Brasil? Não. O que tem no Brasil é loteamento de cargos. Então não há separação entre Estado e governo. Bom, eu estou falando que o Bolsonaro está tentando mudar isso. Essa é a oportunidade que o Brasil tem de se tornar um país livre e deixar de ser um país socialista. Então, o Bolsonaro realmente, ele acabou com essa história do loteamento de cargos. Bom, então o primeiro é esse, tem que haver separação entre Estado e governo. Uma coisa é Estado, outra coisa é governo. Essa coisa que muda o governo, muda todo mundo, isso não existe nas democracias. A forma de separação entre Estado e governo, então, é entre o segundo princípio, ou o segundo pilar, para poder chamar um sistema de democracia, que é a profissionalização dos funcionários, que também não existe se houver loteamento de cargos. Então, o Bolsonaro está tentando eliminar esses 2 vícios aqui. Tá?
E a terceira é a proporcionalidade na representação. Não existe no Brasil. Eles criaram na Constituição um sistema que desmontou a democracia na largada, que foi colocar um número mínimo de deputados federais em alguns estados do Nordeste e um número máximo nos estados mais populosos. Então, o que está representado no Congresso não é o povo brasileiro, é o povo do Norte e Nordeste. Por quê? Porque o mínimo de deputados é 8. Então, no momento que se utiliza um número, vamos dizer, quantos representados por representantes? Pegando um número, 744 mil habitantes por representante. Deveria ter no Brasil entre 250 e 290 deputados federais. Por que não é assim? Porque no Nordeste tem estados que deveriam ter 1 deputado federal e tem 8. Em 8 estados, em vez de 8, tem 64. Que representam menos pessoas do que aqueles deputados federais eleitos no Sul e no Sudeste. Então, é uma completa distorção. Então, a democracia é representativa, ela é chamada democracia representativa. O Brasil não tem uma democracia representativa. Então, o que nós tivemos até o Bolsonaro era uma ditadura socialista disfarçada de democracia. Bom, dito isso, o que significa a aproximação com Israel? O Brasil, nos últimos 13 anos, desde que a extrema-esquerda tomou conta do país e assaltou e destruiu o país, 2003. Se associou com os perdedores. Quem eram os parceiros do Brasil? Cuba, falida, uma ditadura. Venezuela, falida, outra ditadura. E teve gente que apoiou até a ditadura da Coreia do Norte. República Democrática Popular da Coreia do Norte. Teve bandeira de Cuba pendurada aí no Palácio Piratini. Então, o que está fazendo o Bolsonaro? Está se aproximando das democracias. Porque só a ditadura se aproxima de ditadura. E eles iam criar aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que é Israel? Israel é uma democracia plena, um país desenvolvido, tem não sei quantos prêmios Nobel. O Brasil tem nenhum. E só se associa com aqueles perdedores que também não tem nada. Então, assim, o que Israel pode trazer para o Brasil? Tecnologia, esse desenvolvimento de transformar um deserto num jardim, através da dessalinização de água, que é o que tenta o Bolsonaro fazer acordos para aplicar isso no Nordeste. Talvez termine com aqueles coronéis lá mandando no Nordeste. Então, assim, eu vejo a aproximação de Israel e dos Estados Unidos como 2 grandes avanços do Bolsonaro, mas, no entanto, a esquerdalha já está dizendo o seguinte, mas e os palestinos e os árabes? Mas ninguém está brigando com os árabes, nem com os chineses. Eu ouvi o Paulo Guedes falando que nós vamos fazer negócio com todo mundo. O Brasil está open for business. Claro. Essa é que eu vejo assim, a grande sinalização do Bolsonaro. Levando chumbo de todo lado, como também está levando o Trump. Vai levar até o final, né? Vai levar até o fim. Em realidade, o Bolsonaro muda um pouco aquela visão inicial. Ele vai abrir um escritório de negócios, né, em Israel. Principalmente no sentido de absorver um pouco daquela capacidade tecnológica que Israel tem e que o Brasil precisa tanto. Tá? Israel, que hoje não é um parceiro significativo do ponto de vista de negócios, ele importa muito menos, tá? Israel importa muito menos do que exporta para o Brasil. Há um desequilíbrio aí, me parece, na casa de 800 milhões. Tá? Na verdade, o Brasil exporta 350 milhões e importa um pouco mais, quer dizer, nós temos um déficit com Israel praticamente. Mas, bom, tudo isso, né, são questões e situações que um acordo como esse... Mas até porque as relações com Israel não propiciavam um aumento desses. Esse é o negócio. Claro, agora sem dúvida. Vão aumentar. Tá? Então, eu acho que eu concordo, né, com o Candiota, eu acho que é um novo marco aí na relação do Brasil, né, com Israel, fortalece ainda mais o vínculo do Brasil com os Estados Unidos. Eu acho que isso tende, ao longo do tempo, assim, a ser muito saudável do ponto de vista da economia e de tudo aquilo que o Brasil pode absorver do ponto de vista da tecnologia de Israel. Como o Candiota disse, a questão da dessalinização, né? Israel é um deserto, quer dizer, era um deserto, tá? E por conta dos avanços tecnológicos, então, é na área da medicina, é na área da infraestrutura, é na área da engenharia. Israel é um petardo. Tá? Então, acho que, de fato, se inaugura um novo ciclo aí nas relações bilaterais entre Brasil e Israel. E tem um ponto, né, que está sendo colocado, é o seguinte, né, que dizem que o Netanyahu, né, o primeiro-ministro,
está querendo, né, de certa forma, aí tem a chance de não ser reeleito, tá? E que essa iniciativa dele em relação ao Brasil vai ser um esforço dele para, digamos assim, se popularizar mais. Eu só quero dizer o seguinte, pô, se o Brasil na situação que está é o esforço que o Netanyahu... Ele não vai ser reeleito. Acho que não vai, né? Se depende disso, ele não vai. Depende de receber o Bolsonaro no avião para ele ser reeleito, poxa vida. Com todo o respeito que o Bolsonaro merece. É verdade. Nossa economista Simone Magalhães. Pois é. Eu acho muito válido essa aproximação com Israel, com certeza, porque é um país que ele tem um potencial de negócios com o Brasil que tem que ser desenvolvido, né? O bom é que, ao mesmo tempo que está se olhando para o mercado externo, né, está se fazendo esse trabalho no mercado externo, também não tá deixando de se ver o mercado interno, né? Então, um anúncio legal que foi falado hoje, que o Paulo Guedes já está começando a ensaiar uma redução de impostos para as empresas. E isso é importante, não só para o mercado interno, né, porque tem muitas empresas que fornecem só para o mercado interno, mas também é uma possibilidade das empresas avançarem para o mercado externo, que é muito bom. Essa aproximação, eu acho que sim, o governo tem que viajar muito. Embora tem muita gente que acha que isso é passeio, em alguns outros governos foi passeio, né, que ficava em hotéis de luxo, lotava o avião não presidencial. Aliás, o resultado que dava era tirarem dinheiro daqui para enviar para o resultado é prejuízo. Exatamente. Eu sou muito a favor, eu acho que o governo tem que viajar, ele tem que ir lá para fora, mostrar o nosso país, tem que trazer investimentos. A gente eu acho que 2019 vai ser um ano de arrumar casa, não vai ser um ano que nós vamos ter um baita de um PIB, tanto que as previsões do PIB é 1,98 que saiu, a última previsão 1,98, então assim, isso é muito pouco. Para quem esperava que o Brasil ia se desenvolver, não é assim. Um país que vem numa crise absurda, geramos 179 mil empregos, mas aumentou o número de desempregados, porque muita gente que não estava procurando emprego voltou a acreditar no mercado. Isso acontece muito no Brasil, às vezes as taxas de desemprego reduzem e as pessoas... Poxa, eu lembro que tinha uma época que o PIB estava caindo, a taxa de desemprego caindo. Eu disse, gente, mas isso não existe. Porque isso é uma curva, elas têm que se cruzar, elas não podem ir para o mesmo lado. Porque muita gente ia sair do mercado de procurar. Hoje, porque não tinha o que procurar. Hoje a gente vê que foram gerados 179 mil empregos e aumentou o número de pessoas buscando emprego. Por quê? Porque as pessoas estão acreditando e estão voltando para o mercado para buscar emprego. Então, assim, são pequenos movimentos, né? Acho salutar, tem que viajar, tem que ir para os Estados Unidos, tem que rodar o mundo inteiro, tem que mostrar o Brasil lá fora, nós temos potencial, nós temos universidades hoje que fazem pesquisas, temos que investir na pesquisa nesse nosso país. Outra coisa que também foi anunciado, semana passada deve ter visto, é que o Bolsonaro ele quer revisar a parte de concursos federais. Eu achei ótimo. Ótimo, vamos abrir concurso se realmente tem demanda, porque assim, sim, precisam ter os funcionários públicos, tem áreas que são deficitárias, mas tem áreas que tem gente mais. Então vamos aprimorar, vamos fazer concurso e buscar pessoas técnicas e não fazer concurso para concurseiro passar. Eu acho que a pessoa tem que fazer um concurso para aquilo que ela tem capacidade. E essa mudança eu espero que venha mudar isso. Então assim, nós estamos assim num caldeirão de muitas coisas acontecendo. Muitas coisas, é claro que vão bater na trave, tem coisas que demandam mais esforços, mas está indo. Eu acho que melhor do que se fosse o PT. E nós fechamos 90 dias, né? Não fechamos os 100 dias ainda do primeiro. Só melhor, pelo amor de Deus. E aí, deixa eu dar um dado para a Simone em relação a essa questão dos concursos públicos. Tá? O secretário Paulo Webel, que é um gaúcho, inclusive, está trabalhando com a questão de digitalização dentro do governo federal, declarou que é o seguinte, este ano não será feito nenhum concurso
Público Federal. Tá? Ele não vai cancelar os concursos, não serão cancelados os 2 concursos que estão em andamento, que é o da Polícia Rodoviária Federal e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. São concursos que já estão em andamento. Mas não será aberto nenhum novo concurso. Por quê? Porque o governo acredita firmemente que com o processo em curso de digitalização vai sobrar servidor público federal. Nós temos hoje no Brasil mais de meio milhão de servidores públicos federais. Tá? Federais, né? 600 Só federais. e poucos mil, o último dado que eu tenho. 600 Só Então é isso aí, mais de meio milhão. Então, assim, ele acredita que com a digitalização, outra coisa, vai haver uma facilitação da troca entre funcionários públicos de um determinado setor ou ministério para outro, justamente no sentido que não seja necessário fazer os concursos públicos. Isso é uma grande novidade. Isso aconteceu aqui no Estado em algumas secretarias no governo Sartori e alguns sindicatos entraram contra os secretários porque eles não estavam fazendo concurso público. Mas acho que essa será uma nova realidade no Brasil. Sindicatos aqui no Brasil só defendem uma coisa, privilégio. Bernardoni, aí, Bernardoni. Mas olha, essas viagens que o Bolsonaro tem feito, está me passando uma imagem que é verdadeira, a importância que o Brasil tem lá fora. Ele, nos Estados Unidos, foi ovacionado, inclusive, pelo povo americano, na rua. Foi recebido com o maior das autoridades já recebida nos Estados Unidos, coisa que muitos não foram. Então, prova aí a importância que tem o Brasil quando faz essa viagem. Em Israel, vocês riram aí que poderá, para ele se reeleger, o Nathaniel lá, aqui, ó, o povo israelense ovacionou ele na rua, o Bolsonaro. Então não foi importante. Claro que foi importante, porque nós temos muito brasileiro lá, entendeu? Que vai reeleger ele por causa da visita do Bolsonaro lá, entendeu? Agora eu fico invocado aqui. Os caras, em vez de dar as notícias boas, o que ele está trazendo de benefício com essas viagens e tudo, aí eles trazem, aí começam a botar, o Bolsonaro se ajoelhou, foi se ajoelhar lá pro Trump, o Bolsonaro disse que vai abrir um escritório lá em Jerusalém, e o Jerusalém não gostou, e os árabes também não gostaram. Quer dizer, aqui, vamos inventar lá para o inferno, entendeu? Porque o escritório lá vai fazer negócios lá e não tem nada, o árabe não tá nem aí, porque precisa do nosso produto aqui. Então tem essa cachorrada, essa imprensa da esquerda, que só, em vez de enaltecer o produto que é feito nessas viagens e tudo, que está trazendo de bom para o Brasil, começa a querer desclassificar, entendeu? Então, mas olha aqui, ó, eles vão morrer à míngua, porque vai dar tudo certo, vai ser aprovado o previdenciário, entendeu? Contra o crime vai ser aprovado também. Deixa passar um ano, recém a 90 dias, deixa chegar um ano, vai ver, o Brasil é outro, totalmente diferente. Aliás, isso que tu fala, Bernardo, nessa questão aí de Israel e tal, né? Por exemplo, assim, o Lula, nós temos fotos, o Lula se ajoelhou para o Chaves. Aí eles não comentam nada. Literalmente ele se ajoelhou para o Chaves, está ajoelhado para o Chaves. É uma esquerda, é uma imprensa de esquerda desgraçada, entendeu? Em vez de enaltecer as coisas boas do Brasil, começa a desfazer, entendeu? Eles têm que ir para o inferno, entendeu? Arder no mármore do céu. Mas o Lula foi ovacionado também, tu falou do ovacionado, quando esteve em Biagena, lembra disso? Passou o olho dos caras, encheram ele de ovo. Ovacionado. Essa é uma questão interessante. Aliás, o Trump, há um tempo atrás, no ano passado, final do ano passado, ele anunciou uma redução de impostos. Olha só, uma redução de impostos que está fazendo com que houvesse uma recuperação da economia americana. E o que aconteceu? A Rede Globo, aliás, a Globo News, deu uma manchete assim, ó.
Trump anuncia a redução de impostos, mas nem todos os americanos ficaram felizes. Quer dizer, pô, o cara anuncia uma redução de impostos que vai aliviar... Quem não vai ficar feliz? Aí os caras dizem que nem todos iam ficar felizes. E essa questão aí, tu quer falar um pouquinho, mas essa questão aí, só para complementar, que essa questão do Brasil negociar com, seja qual país for, né, é importante pelo seguinte, negócio é uma coisa, amizade, ideologia é outra. Por exemplo, tem 3 formas de se relacionar no mundo, né, entre as pessoas e os países. A primeira forma é altruística. A relação altruística entre as pessoas, amizades e tal, o afeto, o amor, tal. Essa é uma das relações, a relação base da família e tal. A outra relação é agressiva, uma relação agressiva, ou seja, a pessoa que quer só levar vantagem numa relação, né? E existe a outra forma de relação que é a comercial. A relação comercial não tem nada a ver com a primeira nem com a segunda. Ela é estritamente comercial, independente se tu é preto, branco, gremista, colorado. Por exemplo, eu converso com o Bernardoni, que é colorado, quer dizer, né? Eu aturo conversar com o Bernardoni, ele é colorado, doente, e eu converso com ele, me dou bem com ele. Então, essas coisas têm que estar acima, né, das possíveis diferenças. Valdir, só para, em relação a essa questão da esquerda, né, tem um vídeo circulando aí no WhatsApp que fala a respeito de Cuba antes da família lá, como é que é? Fidel Castro? Castro. O que era Cuba pré-família Castro e o que é Cuba hoje. A Venezuela, Caracas, que eu conheci Caracas é uma fantástica, hoje está destruída. E aí os caras ficam defendendo esse cara. Aliás, esse fim de semana fizeram aquela passeata lá contra a ditadura, quer dizer, nunca tinham feito isso. Agora fizeram. E eu achei tão interessante, olha, que é coisa ridícula, Bernardoni. Eles apoiam a ditadura cubana e a ditadura venezuelana. Não, mas sabe o quê? Apareceu, sabe o quê? Nesse e-mail, que aparecia sua bandeira de Cuba, da CUT, da União Soviética, a foice e o martelo, apareceu bandeira do Brasil. Os caras não têm noção nenhuma. Nem eles se entendem, porque a bandeira do Brasil não era para estar ali. Eles eram contra o Brasil. Eles eram a favor da bandeira vermelha no Brasil. Então, esses caras que foram... Certamente, eu acho que teve lá o pãozinho, que eles dizem como é que é o... Pão com mortadela. Deve ter tido pão com mortadela esse movimento para ter colocado 2.000 pessoas em um evento desse. Quer dizer, e os caras com a bandeira do Brasil lá. Como diz o Bernardoni, vai um pouquinho dos infernos, né, Bernardoni? Não, eu só fico imaginando por que uma Maria do Rosário, aquela cocaia, que é uma ignorante lá, que não sabe dar discurso contra. Por que eles não vão para a Venezuela? Por que eles não vão para Cuba? Eles enaltecem lá, que lá é que é o bom. Por que não vão para lá? Por que ficam aqui? Porque sabe que aqui é que é o bom, né? Aqui é que é o bom. Também acho, podia ir todo indo para lá. Agora tem um dado, só para fechar, dessa ida do Bolsonaro, que o presidente lá, o primeiro-ministro, né, ele vai apoiar a entrada do Brasil na OCDE, tá? Que é um conjunto de países aí voltados para a questão do desenvolvimento econômico, são os países de maior destaque, tá? Isso aí para o Brasil seria excepcional, tá? Se pudesse entrar. Existe um conjunto de dados, indicadores da OCDE em várias áreas e os países que estão ali, de certa forma, eles estão promovendo a questão do desenvolvimento econômico, a questão, de certa forma, até do próprio liberalismo, e o Brasil seria contaminado muito positivamente se pudesse fazer parte justamente desse grupo, que é um grupo seleto de países do qual fazem parte. No entanto, o Lula, durante 13 anos, o Lula e seus seguidores, defendiam que o Hugo Chávez havia dado um banho de democracia na Venezuela. Ele disse isso. O Lula disse. O Hugo Chávez, ele se dirigindo ao Hugo Chávez, dizendo que o Hugo Chávez havia dado um banho de democracia na Venezuela. Nós estamos vendo o resultado do banho esse. Né? Uma ditadura sangrenta, banho de sangue, isso sim. Né? Presos políticos, a economia destruída, 80 e tantos % do povo abaixo da linha de miséria, não tem mais medicamento, não tem comida, não tem nada, as pessoas tentando se alimentar do lixo. Quer dizer, é uma maravilha essa democracia que só o Lula vê. O Lula e a Crazy Hoffmann, né? Mas o Lula vê agora mais enquadrada. Mas vamos soltar. Mais enquadrada a mas visão vão do tentar Lula soltar, agora, né? É em abril agora que vão tentar soltar. Vamos cuidar disso aí. O Lula e mais 179 mil serão soltos se acabar a história da prisão em segunda instância, que só existe no Brasil.
Esse Aliás, negócio de olha aqui, prisão na terceira, quarta instância, 20 anos recorrendo, só existe num país, no Brasil. Aí Em tem uma nenhuma democracia existe Se isso. isso acontecer, olha, eu concordo com o Mas comandante eu aqui do tenho programa. certeza que isso não vai Vai acontecer. dar confusão. Não, Vai dar confusão. Mas não vai acontecer porque aqueles 6 Alguém ministros tem que mudar o voto. aqueles 6 que votaram a favor da segunda instância vão reprisar, porque eles não são burros. É Eles verdade. sabem como é que está o ambiente, E outra, eles sabem né? como é que estão as redes sociais É muito contra o Supremo, entendeu? Estão desmoralizando publicamente todo o Supremo por causa de meia dúzia de vagabundo que vai lá para dar os votos dele para tumultuar o ambiente. Não, e o Supremo, assim, pelo menos as questões ano passado que a gente teve, que eles, tipo assim, bom, se isso acontecer, acabou, né? Eles seguraram. Com certeza, Então eu acho que eles não coisa- não vão querer se expor a isso. Concordo com vocês dois. Realmente a coisa... Torço para que isso ocorra. A coisa está meio complicada. Eu acho que, olha, o Exército, como diz o nosso comandante aqui, ó, está de olho. A Aspecir... que tu falou no Exército, os ministros também estão de olho. Sim, no sim, Exército. não, tá todo mundo, claro. Eles se cuidem porque o general lá já disse, qualquer coisa eles vão meter o dedo lá. É verdade, meter bala. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E hoje estamos aqui tomando sucos Petri, suco de laranja, porque a nossa convidada, a nossa representante do sexo feminino do programa, a Simone Magalhães, escolheu suco de uva, aliás, suco de Petri de laranja. Sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. E outro alcohol que a Simone vai adorar, que é a Cobase. Com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. 70 lojas instaladas no país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência maravilhosa. Cobase, o shopping do seu animal. É onde viaja, onde se transporta para o céu o Tony Blair, né, que é o cachorro da Simone. E olha aqui, ó, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais. Parabéns, Percival Pugina, vamos assumir essa situação de conservador e liberal. Pela primeira vez no Brasil, movimentos como esse, Pugina, que tu lidera, estão mostrando a nossa cara, né? Nós temos uma ideologia de liberal, de democracia, de liberdades individuais. Honrando as tradições greco-latinas, né, greco-romanas, que nos trouxeram até aqui o liberalismo, a democracia e, sobretudo, as liberdades individuais. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade nacional e internacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Bom, um outro assunto que eu gostaria de discutir aqui com vocês, nós temos conversado a respeito disso, né? Porto Alegre é uma cidade que está aí atirada das traças, está dependendo de muitas coisas. Hoje, o prefeito Nelson Marques Júnior esteve na Câmara de Vereadores e lá ele mostrou o balanço da Prefeitura de Porto Alegre do ano de 2018. Nós tivemos um déficit de 75 milhões, isso dá quase 2% do orçamento da Prefeitura, que é de 4 bilhões de reais. E aí, hein? Fernandoni, o que tu acha? Bom, ele quando assumiu, ele sabia, pelo menos deveria saber a situação que estava a Prefeitura. Aí ele disse que ia fazer e desfazer, porque eu vou arrumar aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Engambelou o eleitorado e se elegeu. Agora tem que, tem que ter gestão. É sinal que tu está mostrando que tu não tem gestão, que vai terceiro ano e o Porto Alegre está como está. Quer dizer, então olha aqui, ó, não te queixa. Tu quando se candidatou,
sabia, deveria saber, porque senão tu é muito burro. Porque eu se entro num concurso para lá, eu vou ver como é que é o negócio. Se eu vou me dar bem ou não vou. Tu não viu isso? Azar é teu. Então tu está levando ferro porque tu foi o culpado. Porque não viu como é que estava a situação. Sabia que estava quebrado e aí, mesmo assim ainda foi. Então, olha aqui, ó, aguenta no osso do peito. E aí, Valdir? Eu não concordo muito com essa avaliação por uma razão muito simples. O Brasil não é uma democracia, não é uma federação. Concordamos que não é uma federação. Todos os recursos estão concentrados em Brasília. Esses recursos que estão concentrados em Brasília foram parar em Cuba, Venezuela, Moçambique, foram a fundo perdido. São bilhões, se não chegar perto de trilhões. Mas isso aí ele também sabia. Mas ele sabia como 5.500 prefeitos sabiam. Todos os prefeitos sabiam que o país faliu. Então ele é mais um. Ele quis. Não, mas tudo bem. Ele e os 5 mil que se elegeram junto com ele. Alguém tem que se candidatar. Então, alguém tem que se candidatar. Então, assim, se tivesse ganho qualquer outro candidato, a cidade de Porto Alegre, assim como os outros 5 mil municípios, continuariam totalmente falidos. Porque o Estado faliu, não é? Mandou dinheiro para as ditaduras que só na cabeça do Lula eram democracias, está completamente liquidado, o déficit desse ano parece que é 139 bilhões, o déficit federal. Então é o seguinte, o dinheiro não dá em árvore. Quer dizer, o prefeito Marquesan, assim como os outros 5 mil, que são prefeitos de cidades falidas, porque são prefeitos de um estado falido, todos os estados brasileiros faliram durante a ditadura socialista do Lula. Está tudo quebrado. De onde é que o prefeito de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, sei lá onde for, vai tirar o dinheiro? Acabou o dinheiro. Pronto, acabou. Então, assim, a solução, privatiza tudo. É a primeira coisa que tem que fazer, mas ninguém quer privatizar. Então vai seguir falindo, vai virar uma Cuba. Entendeu? Nós ainda não chegamos a Cuba. Ainda não somos Venezuela, mas eles estão loucos para virar Venezuela. É uma coisa impressionante como eles querem ser Venezuela. O Haddad queria fazer, imagina se tivesse ganho. Não, se tivesse ganho o Haddad, a Bolsa de Valores tinha despencado, ia ser uma fuga de capitais como jamais se viu, que foi o que aconteceu na Venezuela quando o Chávez ganhou. E aí? O Haddad que estará em Porto Alegre essa semana, né? Vem aqui justamente para lançar um movimento aí de libertação do Lula. O Bernardoni já antecipou aqui. Eu discordo. Isso é verdade ou é 1º de abril? Não, é verdade, é verdade. É 2 de abril, não é nem 1º de abril. Mas assim, eu discordo um pouco de vocês no seguinte sentido. Na verdade, o organismo público brasileiro, seja ele federal, estadual ou municipal, ele está comprometido pela questão das folhas, tá? Tanto de ativos quanto inativos. Não é diferente com Porto Alegre. Enquanto não solucionar essa questão, fica muito difícil de qualquer prefeito, governador ou até mesmo do presidente da República poder se movimentar. Na semana passada, o prefeito deu um dos passos interessantes nesse sentido, que foi na questão da revisão do plano de carreira aí dos municipários. Tá? Teve pedrada, teve paulada, foi citado aqui uma agressão a um dos vereadores aí no mercado público, né, por conta da aprovação dessa tão necessária lei que limita um pouco, né, as vantagens e os benefícios dos servidores públicos municipais. Tá? Então, assim, enquanto não houver uma mudança em algumas regras que são regras insustentáveis, nós continuamos não tendo recurso. Então, vamos lá. Recurso para quê? Recurso para a entrada de Porto Alegre, uma capital há quantos anos, cuja principal entrada não consegue resolver sua obra. Isso aí deve ter sido 2012, nós estamos em 2019, vai para 7 anos. Tá? Não tem dinheiro. O prefeito tem dito sistematicamente, o Bernardoni aqui é um crítico ao prefeito, eu acho que ele tem os seus problemas, mas ele também tem suas virtudes. Ele diz o seguinte, a prefeitura está na mão das corporações, e é verdade. As corporações tomaram conta da prefeitura, as corporações tomaram conta dos estados, e nós estamos convivendo com uma situação que é sustentável ao longo do tempo. E isso foi uma política deliberada da assunção do poder público, né, municipal, estadual e federal, pelo PT, nós sabemos disso. Isso tudo, volto a repetir, ele sabia disso tudo, que as corporações tomaram conta, que os cambal, lá. Mas agora então estamos de acordo nós dois, então estamos de acordo. O ministro
da grana lá da União, deu Paulo um Guedes. discurso, Paulo Guedes, da da economia. Deu um discurso agora no Senado, entendeu? Que eu fiquei, olha aqui, ó, o cara falou que é correto, que vai acontecer e vai melhorar os municípios, os estados e aí também a União, porque ele vai desvincular. Porque ele disse que o dinheiro na mão de um governador funciona, na mão do ministro não funciona nada. Quem é o ministro para gerar bilhões, enquanto o governador, que é o que tem que meter a mão no trabalho, fazer o Estado funcionar, governador ou e prefeito o município, também. fazer o município funcionar, não tem dinheiro. Então vai ser dividido todo o dinheiro para o município, para os estados, e a União vai ficar só gerindo. Eu acho que tira fora a responsabilidade porque o dinheiro todo vai para a União e ele distribui lá conforme eles querem. Entendeu? Os ministros distribuem como eles querem. Então vai acabar isso aí. Ministro não precisa ter dinheiro lá. Quem tem que ter dinheiro, ele diz bem claro, é o governador e o prefeito. O resto não precisa ter dinheiro. Muito bem. Olha aqui, ó, Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Importante, Cindy Lojas que oferece para você, empresário, para seus funcionários, né, para a empresa de modo geral, curso de qualificação, porque quanto mais qualificada for a sua equipe de trabalho, maior será a produtividade de trabalho na sua empresa e isso vai resultar em resultados melhores, maior eficiência e melhores resultados financeiros. Kimura Car Care, especialista em cuidados automotivos. A Kimura realmente está trazendo aí para uma inovação maravilhosa nessa área de cuidados, né? O candidato está com esses carros incríveis que nós estamos vendo aí, que dá uma saudade de ver aqueles filmes antigos, né? Já tem aqueles carros em Los Angeles, por exemplo, Rolls Royce ali, ó. Eu tenho a impressão que é o Jaguar, mas... Será? Vai o Jaguar. Jaguar. Verdade, pela... É que a gente está meio longe do monitor, mas parece que é verdade. Então são carros que você pode melhorar ainda mais, que tornar mais bonitos ainda, né? Indo lá e fazendo o que for necessário, reparo ali o banco, né, que foi trocado e tal. Renovação do banco. Renovação total. O que ele está mostrando ali é o lado esquerdo, já foi... o antes e o depois. O lado direito é o que ainda não foi o que mostra, revitalizado. Mas fica até bonitinho assim, as duas cores, né? Fica até bonito para te ver. E realmente é uma experiência extraordinária. Você leva lá o seu carro, não precisa ser... Só pode. Olha, parece o meu Carmanguia. Parece o meu Carmanguiet. Carmanguiet Você é de coleção, placa preta lá? Você é de coleção. O Agari que deve ter uns 10 desses aí. Não, o Agari é colecionador. O Carmanguia TC era uma imitação desse ano de Porsche. O Carmanguia TC que eu tive, olha, era um branquinho meu. E realmente são carros maravilhosos. Você tive pode um TC também. Renovar o seu carro, fica mais bonito, mais lustroso, quer dizer, de se ver, inclusive, indo lá na Kimura. Tem avião ali, Com certeza. 99606-6565. Olha aqui, o melhor chopp, o melhor churrasco, onde? Ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho, ambientes climatizados no Bosque, estacionamento e manobrista. Não tem como o Barranco, realmente é um ponto de encontro dos gaúchos e aqueles que vêm nos visitar, que muitas pessoas vêm a Porto Alegre e não deixam de passar no Barranco. Bom, olha aqui, nós temos um VT do Governo do Estado que mostra aí uma solenidade importante, teve presente lá o Cláudio Candiota, de revitalização, de modernização, de mostra de novas opções, né, e ações que estão sendo feitas no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Vamos rodar esse vídeo e depois nós vamos comentar em cima. Uma nova etapa dos investimentos da Fraport Brasil Porto Alegre no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho será entregue nesta terça-feira às companhias aéreas e passageiros. Foram concluídos 50% das obras do Terminal 1 no segundo piso. O investimento estimado pela empresa em 1 bilhão e 800 milhões de reais será concluído em outubro. Amanhã vamos abrir a primeira fase do novo terminal e estamos muito contentes que em tão curto tempo pudimos finalizar a primeira parte da obra. O espaço, bem mais amplo, tem 40 balcões de check-in. Depois, o passageiro sobe para o terceiro andar
passa pelos novos equipamentos de inspeção e segurança e segue rumo à sala de embarque, que tem 6 novos portões e 3 novas pontes. Ainda não estão disponíveis, no momento, serviços de lojas, café e restaurantes. O governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, conheceram as obras. Mostra a importância de se fazer parcerias com o setor privado, o quanto que nós podemos conciliar o interesse coletivo, o interesse público com o interesse privado, onde todos saem ganhando. A extensão da pista do aeroporto em mais 920 metros é a próxima grande agenda da Fraport. O mais importante é a pista, que tem que ser estendida até o fim de 21. E aí o próximo passo é a relocação da Vila Nazaré. Uma estimativa de redução de custos aí de cerca de 10% no custo de quem hoje acaba tendo que fazer esse escoamento da sua produção através de vias rodoviárias até o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, onde de lá saem para os seus destinos. Parabéns ao governo, parabéns a todos nós. Aliás, eu fico só imaginando se isso fosse possível, se aquela turma do atraso ainda estivesse governando Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Nós tivemos 2 governos do Estado com aquela turma do atraso, da ideologia, da baderna, né, do subdesenvolvimento no Estado e 2 em Porto Alegre. Imagina se nós não tivéssemos tido esses 4 governos do azar, do atraso. Na prefeitura foram 16 anos. Na prefeitura foi 16 anos. 16 anos. Pior ainda, quer dizer, por isso que Porto Alegre está como está. E aí depois vamos descobrir as causas. É claro, se um governo do PT já é um desastre, imagina 4 governos do PT. Viva a privatização. É verdade. Olha que bom, o candidato aí fala um pouquinho, porque realmente é um momento histórico, né? Sim, agora notem o seguinte, a Fraport construiu, primeiro destruiu um terminal, porque já estava em construção, essa extensão do Terminal 1. Isso que vocês viram nas imagens aí é a extensão do Terminal 1. O Terminal 2 será desativado, ou vai se transformar em administrativo. O antigo, né? O antigo aeroporto. Tá? Então, houve uma expansão, na verdade, do Terminal 1, que está muito bonito e até parecido com Frankfurt. Inclusive, eles me disseram lá que toda a sinalização e a comunicação visual, quem desembarcar em Frankfurt vai ver, quem desembarcar em Porto Alegre em Frankfurt vai ver a semelhança entre os 2 aeroportos. Agora, e a velocidade que foi feita essa obra? E eles ainda demoliram o esqueleto de uma outra que estava andando. Era mais barato derrubar e fazer tudo de novo do que tentar aproveitar o que estava feito pelo poder público. Que coisa. Né? Que era uma obra... Todas as companhias vão sair do 1? Sim. Azul futuramente, eu não sei em que prazo isso vai acontecer. Não sei se é a partir de amanhã ou qual é. Isso aí azul está... mas não sei se já é imediato. Isso eu até me esqueci de perguntar. Mas a pista, vocês ouviram a presidente da Fraport, Andrea Paul, dizendo que o mais importante é a pista. Faz 25 anos que nós tentamos fazer 920 metros de pista no aeroporto Salgado Filho. Quer dizer, e é toda a diferença. Um aeroporto internacional, como é o caso do Salgado Filho, não pode ter pista curta. Uhum. E nós já tivemos vários incidentes ali. Tivemos um avião da Transbrasil, que se não fosse o piloto, tinha dado... a pista é curta, ele pousou, tinha um problema na informação de vento, vários fatores, né? Uhum. Vocês não sei se vocês se lembram desse caso. A pista estava suja, estava molhada, tinha uma série de fatores, o avião aquaplanou. Se não fosse a perícia do piloto, tinha explodido, matado 111 pessoas lá. Quando chegou no fim da pista, que acabou a pista, ele conseguiu desviar daquele poste de iluminação que tem lá no fim da pista, que é o que indica o eixo da pista. Ele tirou o avião do eixo da pista e evitou um acidente mais grave. Houve 20 feridos em vez de 111 mortos. Tá? Depois houve um outro incidente com a Copper Lines, que o piloto teve, vamos dizer assim, o bom senso de não decolar, porque estava muito quente, o avião estava lotado, e ele não teria pista para decolar com aquela temperatura. Então esperaram, os passageiros ficaram a noite inteira até a madrugada, quando baixou a temperatura, e ele então pôde decolar lotado para o Panamá, um avião da Copper Lines. E depois teve um avião da Azul com problema hidráulico, que verificando que a pista do Salgado Filho era curta, optou por pousar na base aérea de Canoas, foi autorizado, pousou lá. Então, nós já tivemos 3 avisos
Por que a necessidade de uma pista longa? Mas, assim como não se ouve os avisos em Brumadinho, como não se ouviu nas boates que pegaram fogo, agora nós temos lá, não se ouviu o aviso em Mariana, tivemos Brumadinho. Então, o Brasil não preserva a vida. Então, agora tem um problema para construir a obra lá. Como o Brasil não tem tradição de preservar o entorno dos aeroportos, o poder público, não é coisa de décadas, não é de hoje, só se está esperando a pista há 25 anos, então quantas administrações passaram por lá, de todos os partidos. E a área que deveria ser protegida foi invadida, em alguns casos até os loteamentos eram legais, foram autorizados, jamais poderiam. Então agora o município já gastou milhões, o Estado também, para transferir famílias que nunca deveriam ter estado lá. Então agora o que pode atrasar a obra é justamente a transferência das famílias. E o governador, inclusive, falou, junto com o prefeito que estava lá, nessa solenidade ali de pré-inauguração, digamos assim, dizendo que estão tentando fazer, que está pronta, as casas estão prontas. Né? Estão tentando fazer de forma suave, digna. As pessoas vão sair de um pântano para prédios decentes, bem feitos, mas, no entanto, há lá resistências de toda a ordem, não sabemos. De toda a ordem. É verdade. Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei a Porto Alegre aqui, em São Paulo ainda existe isso em alguns aeroportos, o aeroporto serve como ponto de turismo, o pessoal fim de semana vai ver aviões, decolar e tal. E esta extensão e modernização do Salgado Filho vai permitir que grandes aviões posso descer em Porto Alegre, vai ser uma grande atração. A pista vai permitir isso. É a pista. Vai permitir. Então, na verdade, é o seguinte, Porto Alegre, tempos atrás, quando eu vim para cá, só tinha, digamos, era o aeroporto e o Estádio Olímpico do Grêmio, que era a visitação obrigatória dos turistas. Né? Agora, mais presentemente, a Arena do Grêmio, não temos mais o Olímpico, e esse aeroporto também vai ser um objeto de grande atração. Até porque a Arena está no ponto turístico. Grande atração turística do Rio Grande do Sul. Não que ele tenha esquecido do Beira-Rio. Está bonito de passear lá. Não que ele tenha esquecido do Beira-Rio. Está bonito de fazer um passeio em volta da Arena. Volta da Arena para ver que espetáculo que é. Ok, vamos fazer uma chamadinha. E tu vai ver o que é visual. Eu moro ali na frente, rapaz, o visual ali é um horror. Tem as exceções também. E tinha maluco que queria tirar o aeroporto dali. Tinha. Não, sabia que eles alegavam que o aeroporto foi lá. Não, na década de 60 o aeroporto era longe do centro de Porto Alegre, era longe. E as pessoas, é problema de planejamento das prefeituras, né? Como tudo certo. Sim, eles permitem não poderiam deixar. Estava em construção. Não, e é coisa de Brasil, olha lá, Congonhas, Guarulhos até já está com problema. No entanto, se você vai para os Estados Unidos, eu vou pegar só o exemplo de Miami, porque muita gente vai para Miami, o aeroporto de Miami está há 70 anos em expansão, sem ter que fazer transferência de família, nem coisa nenhuma. Por quê? Porque as áreas no entorno do aeroporto são protegidas. E aqui a Câmara de Vereadores devia estudar, existe um projeto da antiga Infraero, que era quem administrava antes, que demonstra que com o tempo poderia ter 3 pistas no aeroporto Salgado Filho. Agora, se deixarem invadir tudo, não vai. Aí não tem, não consegue nem fazer 920 metros na pista que existe. Vão acabar com a que existe, né? Essa é a verdade. Olha aqui, ó, Hotel Plaza São Rafael, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho, né? O Hotel Plaza São Rafael continua sendo grande ícone da hotelaria gaúcha, porque muitos executivos que eu convivo há 40 anos com executivos que vêm de fora do Brasil, ou aqui do Brasil, se hospedam no Plaza São Rafael, por uma razão muito simples. O charme do hotel, a qualidade dos serviços e principalmente porque o hotel fica no Centro Histórico de Porto Alegre, o pessoal pode subir ali a pé, os executivos, vão no Palácio Piratini, vão na Assembleia e tal, os poderes estão próximos, né? E o aeroporto Salgado Filho também é muito próximo em relação à localização do Hotel Plaza São Rafael. Uma equipe especializada acompanha você e sua empresa, por exemplo, com toda a competência que um hotel executivo de categoria internacional exige. E o nosso supermercado Zafari, né? Eu daqui a pouco vou sair, vou passar lá no Zafari, já me abastecer com um vinhozinho, porque nós vamos passar por cima da Católica na quinta-feira. Tem que me preparar para isso, porque não vai ter para cá. Nós vamos de Lutero para cima deles. Vamos fazer uma reforma em cima deles, na Católica na quinta-feira. Bom, então vamos ver essa mensagem do supermercado Zafari, produtos de qualidade, o ícone também, supermercado, a instituição dos supermercados brasileiros e principalmente o nosso orgulho gaúcho, Zafari.
Muito bem, 20 horas e 3 minutos, horário brasileiro normal, né? Porque agora não é mais de verão, né? Mas parece que tem 2 estados que tem ainda um horário diferente, né? Lá no Nordeste. No Nordeste são 2 ou 3 estados aí tem horário diferente. Mas, de qualquer maneira, o horário de Brasília, 20 horas e quase 4 minutos. Simone Magalhães, tu está muito circunspecta aí. Eu estou muito quieta? É. Não, eu estou ouvindo os colegas aqui, pensando... Você estava falando aqui no aeroporto, né, no deslocamento das pessoas, e eu estava lembrando da Ponte Nova do Guaíba, né? Ah, é verdade. Porque queriam inaugurar lá no passado, né? Né? Eu passava por aquela ponte ali, eu não sou engenheira, né, mas eu tenho um pouco de bom senso. E olhava aquela ponte, aquele esqueleto ali, pensando, mas gente, dezembro é amanhã, né? E aí agora, o que se fala? O deslocamento das pessoas para terminar a obra, né? Tem muitas famílias ainda que não foram realocadas. E já passou para o ano que vem, né? Exatamente. E mais recurso. Não lembro agora exatamente o número, eu não trouxe o número. Mas vai precisar aportar mais recurso para a obra, né? Mas em dezembro? Não era para estar pronto em dezembro, né? Não se consegue cumprir prazo, nem orçamento no Brasil. Aqui no Brasil. Eu nunca vi aqui no Brasil uma obra ser orçada com tal valor e daqui aos 3 anos previstos, os 3 anos ela... Eu vou discordar de ti. As obras administradas e operadas pelo Exército, elas têm inclusive produção. Mas só. Não, mas sabe que aqui o Exército, tu sabe como é que é, né? Tem gente que não gosta do Exército, né? Gosta dos terroristas, dos baderneiros. Eles abriram ali na Cristóvão, né, com a Anitta, né? Abriram, acho que um dia e fecharam no outro, tinha algumas coisas para fazer, né? Era só o que se falava no dia. Eu fico imaginando a trincheira da Ceará. O dia que eles resolverem abrir aquilo ali, eu vou ser uma que vou para lá para ver se é verdade mesmo. Eu espero que seja antes da Copa do Catar. Eu acho que nós não vamos pegar esse tempo. A nossa geração não pega. A de vocês, né, Chico? Eu não sei se você sabe. A minha com certeza não vai pegar. A trincheira da Cristóvão, ela foi aberta por uma única razão. Porque a sociedade civil se mobilizou, algumas pessoas físicas se mobilizaram, se cotizaram. Exatamente, teve isso. E fizeram, porque senão também não teria aberto. Em relação ao aeroporto, só uma coisa, ele não é uma privatização, uma concessão. Me parece que é um prazo de 30 anos. 5 mais 5. 25 mais 5. Até 30 anos. Aliás, eles botaram 25 porque eles queriam dizer que o aeroporto ia ficar inviável em 25, o que é totalmente falso. Se protegerem as áreas no entorno do aeroporto, ele pode durar 100 anos. E tem uma coisa, Candiota, que tem manutenção, né? Tem manutenção. Não, é como se faz no mundo inteiro. Você protege em torno do aeroporto e vai fazendo pistas. É normal. Candiota, tem uma coisa interessante, tu é um especialista nessa área da aviação. Tu trouxesse os riscos que são os mais importantes, né? A questão de 3 acidentes, é isso? Ou quase acidentes? Quase acidentes. Quase acidentes, né? Isso que a gente sabe. Mas diariamente o estado do Rio Grande do Sul, a economia gaúcha sofre pelo fato de não ter essa pista. Muito! Bilhões diariamente. Por ano são bilhões. O Paulo Menzel, da Interlog, tem um estudo, eu li nos jornais, está inclusive na internet, e levantou algo como uma perda para a economia em torno de 6 bilhões por ano. Sim. Se faz 25 anos, 920 metros de pista já custaram 150 bilhões. É isso aí. Eu não conheço o estudo, mas é o que eu li. O Paulo, que é um especialista, né? O Paulo diz o seguinte, o custo logístico no estado do Rio Grande do Sul, do qual faz parte o aeroporto, é de 20% do PIB. Em países desenvolvidos como a Alemanha, países da Europa, é de 6% a 7%. Olha o que significa isso para a economia gaúcha. É uma loucura. 920 metros de pista. Agora, tem esse problema lá, do deslocamento das famílias. Mas vem cá, pelo que tu disseste, já existe uma estrutura preparada. Isso aí, olha, eu sei porque, olha, que eu sou dessa época. Os 16 anos que o PT teve da prefeitura, aquilo ali foi tomado conta, aquilo ali. Eles abriram ali a porteira ali. Olha, se vocês quiserem, eu trouxe aquele barranco, é um valão, e faziam uma maloquinha de cada lado. Eu trouxe toda a extensão. Eu trouxe um filmezinho aí, não sei, nós estamos já no fim do programa, né? Não, pode, vamos pedir filmezinho, vamos lá. Tem um filmezinho que mostra o que é
o fim da pista, o que é a Vila Nazaré. Vamos mostrar então. E vocês imaginem se as pessoas querem ou não querem sair dali. Isso é um outro programa, foi passado num outro programa Atividade, ano passado, estava presente o delegado Fernando. E lá no final, depois que passa o filmezinho, que deve ter uns 40 segundos ou um minuto, coisa assim, o delegado Fernando Soares, que é nosso comentarista companheiro aqui da bancada, faz um comentário. Tá no ponto, manda bala aí. Vamos lá então, vamos ver. Nesse filmezinho sobre a Vila Nazaré. A região da Vila Nazaré, onde mais de 600 famílias vivem atualmente, fica dentro do sítio aeroportuário, em uma área sujeita a grandes riscos. Os riscos dos quais falamos estão relacionados à enorme proximidade das residências à pista, às condições de higiene e insalubridade e à presença de esgotos, lixo e enchentes no local. Para garantir o bem-estar e a segurança das pessoas que vivem lá hoje, é necessário que a área seja desocupada. Alguns moradores estão resistindo à mudança, mas precisam entender que ela será benéfica. Além disso, o ruído das aeronaves prejudica seriamente a audição e a saúde de crianças e adultos ao longo do tempo. Os limites de decibéis máximos estabelecidos para a região são de 60 decibéis diurnos e 55 decibéis noturnos. Veja como as medições estão fora do padrão recomendado. Com a expansão do aeroporto, e especialmente da pista, essas condições ficarão ainda mais severas. O filme. Bom, na verdade, isso aí... O delegado Fernando, depois ele faz um comentário e que diz que tem um problema lá no final da pista do negócio do tráfego, que eles vivem prendendo gente lá, etc. E aí não se consegue resolver, não se consegue pacificar. Mas, agora, imagina se as pessoas não querem sair de um lugar daquele para ir para apartamentos agora, normais. A grande verdade é o seguinte, isso aí é decorrência do que? Da ausência do Estado, né, na sociedade. O Estado perdeu espaço porque se tornou ineficiente, olhava para o próprio umbigo, e tivemos aí tantos anos, né, de uma administração voltada unicamente para a pregação ideológica, uma doutrinação comunista, que não se preocupou com nada. A vida da sociedade brasileira, aqueles que deveriam ser atendidos, tiveram seus recursos surrupiados para que fossem para outros países. Então isso faltou muito dinheiro, houve muita roubalheira. Além desse dinheiro, a roubalheira interna. E o Estado se afastou. O Estado hoje tem lugares, sabe, né, que o Estado não entra. Os traficantes não deixam o Estado entrar. Ali é um outro Estado, é um Estado dentro do Estado. E eles são respeitados. E essa comunidade fica refém. E aí, como é que o Estado vai fazer? O Rio de Janeiro é o campeão, né? Sim. Mas estamos seguindo no mesmo caminho, rumo, né? Claro, mesmo rumo. Mesma toada. Quer dizer, não, mas olha o bizarro da situação. Nós não conseguimos expandir a pista tão necessária do ponto de vista do risco para a vida humana quanto da questão econômica, porque existe um conjunto de criminosos naquela região que não permite que seja feito. É uma coisa bizarra. É surrealista, né? Bizarro. Surrealista. Porque não é possível que as pessoas não queiram sair desse lugar para morar em apartamentos. Agora, só tem um detalhe, né? Ali não é tão grande assim que a polícia não tem poder de chegar ali e fazer um cerco e tirar. Mas tu sabe bem por que eles não chegam, né? Tu sabe bem por que eles não chegam, né? E chegar lá... Porque a polícia é corrupta? Não. Pelo contrário. O risco. Não é só o risco. Ele vai ser condenado pela sociedade, tu sabe disso? O policial não pode fazer isso. Eles respeitam o traficante, não é verdade? Onde é que está o valor do policial? Quem tem valor aqui é o bandido, tu sabe bem? Vai fazer uma entrada lá para pegar, dar um caso de morrer uma criança num combate desse. Aí pronto, acabou. O policial está refém dessa doutrinação que defende os bandidos. Esses direitos humanos, aqui para nós, quem é que não gostaria de ter direitos humanos? Mas direitos humanos para quem merece direitos humanos. E os direitos humanos no Brasil apenas se cingem exatamente a proteger, amparar e valorizar a bandidagem. Esta é que é a verdade. A gente lamentavelmente diz isso, mas é verdade. Eu tenho uma frase que eu costumo repetir aí, né? E a frase não é minha, na verdade eu estou usando a frase de alguém.
Direitos humanos para humanos direitos. Exatamente. Mas bom, é justamente o contrário que a gente vê no Brasil. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do programa desta segunda-feira, dia 1º de abril. Agradeço a todos vocês a audiência. Bernardone, obrigado pela tua presença aqui, que tenha uma má semana para o teu time. Tá? Não, mas que isso? Obrigado. É 1º de abril, tá no ele final, tá tá no final. Obrigado, mentindo, é, na verdade, ó, o melhor. Só assim. Simone, obrigado. Eu estou comprando uma caixa de espumante, porque não vai ser uma só que eu vou estourar já. Já estourei uma quando eles jogaram aqui. Tá, viva o River Plate. Obrigado, Valdir. Quarta-feira, Simone, obrigado pela tua quinta-feira eu presença. estou estourando. Chegou. Obrigado pela tua presença aqui. Uma boa noite. Até amanhã, às 19 horas, aqui com a atividade. Até lá.